Antes da gente começar, duas palavrinhas sobre amanhã. Amanhã, como foi publicado, a Rabbanut Harashit e Chachmei Israel decretaram um dia de tefilá, um dia de jejum, e é um dia de teshuvá. Essas medidas já são encontradas na Mishnah, em Masechet Ta'anit. Quando vem épocas difíceis, a pessoa tem que voltar, tem que fazer teshuvá, tem que fazer Cheshbon HaNefesh, e é uma oportunidade da gente se ligar com todo o Am Israel, se ligar a Leavinu Shebashamayim, Hashem, nosso Pai dos céus, e Bezrat Hashem tentar melhorar cada um nos pontos que ele sabe que ele pode melhorar, e também no ponto que a gente está estudando no assunto de Shmirat HaLashon, tentar ver as pessoas e Am Israel como um todo de uma forma mais positiva, mais favorável, com mais amor. Vamos continuar. A gente está falando sobre Lashon Hara, Lashon Hara público. A gente falou que em certas condições, quem vem acompanhando o Shurim, em certas condições vai ser permitido passar para frente uma informação que foi falada em público. Mais alguns detalhes, vamos ver hoje mais alguns detalhes sobre esse assunto. Bezrat Hashem tentar fechar esse assunto e Bezrat Hashem amanhã já começar o próximo tópico. Então vamos lá. Se existe algo que não é público, ou seja, não é famoso, não todo mundo sabe, porém a gente sabe que essa pessoa da qual a gente está falando, ele já conhece essa informação, já falaram para ele já escutou esse boato, ele já escutou essa fofoca. Nesse caso, também fica proibido de voltar a contar essa Lashon Hara para essa pessoa. Por quê? Porque quando a gente escuta a mesma coisa de novo, de mais uma pessoa, a tendência é que a pessoa venha a acreditar nisso mais. Já que eu estou causando que essa pessoa, que essa informação vai ter mais crédito, ela vai ser mais ponderada, feita a essa pessoa que está escutando, isso é proibido, porque eu estou aumentando o menosprezo a um Yehudi. Outro detalhe importante é quando a gente diz de algo, que mesmo que foi falado frente a 3 pessoas, como a gente disse até agora, 3 pessoas já é considerado público, porém, nós sabemos que parte do público que está lá não vai passar para frente a informação. Por exemplo, se você tem lá pessoas que são Yirei Shamayim, que você sabe que eles são pessoas que cuidam muito da forma de como eles falam, e eles não vão passar a informação para frente, eles não vão contar a informação ruim que eles escutaram de alguém, não vai ser permitido passar para frente, porque a gente vai considerar que essa informação foi falada em particular. A mesma coisa, se uma das pessoas que escutou, você sabe que ele é querido, ou essa pessoa de quem estão falando é querido a ele, é um familiar, um bom amigo, você sabe que de forma alguma ele não vai querer que menosprezem ou que falem mal dessa pessoa, então ele não vai sair por aí contando o boato. Já que ele não vai sair por aí contando o boato, é como se fosse somente 2 pessoas, e não 3 escutando, e aí volta a ser proibido de publicar ou de passar para frente, mesmo nas condições que a gente citou, vai ser proibido passar para frente a informação ruim de outra pessoa. Outro ponto interessante quando tudo isso no tempo do Hafetz Haim, esse é o exemplo que ele traz, hoje é um pouquinho diferente talvez, mas é na mesma cidade, ou seja, no mesmo grupo, na mesma sociedade. Se é uma informação que vem a ser publicada dentro de uma sociedade, mas em outra sociedade, em outro grupo, em outro país talvez, as pessoas não vêm a saber disso, então frente ao outro país, essa informação ainda não é pública. Hoje em dia, com a mídia social, isso já é bem mais complicado, porque as informações passam muito rápido. Sim, também quando acontecer alguma coisa muito drástica, muito grande, normalmente, talvez, vai ser sim, vai entrar sim na permissão de contar, já que coisas muito chocantes ou muito drásticas, elas tendem a se propagar mais rápido.
Mas mesmo assim, se a gente sabe de uma área, de um exório, a pessoa está em Israel e sabe que tem uma comunidade nos Estados Unidos e não tem nenhum motivo para o pessoal lá saber do que aconteceu aqui ou vice-versa, ainda vai ser, mesmo que aqui já é público, lá não é público e vai ser proibido passar essa informação para frente. Outro ponto que é bom lembrar, que às vezes existem assuntos que pessoas se interessam por ele, pelo fato das pessoas se interessarem por ele, em especial mesmo, eles se propagam também mais rápido, então talvez que isso também entre na permissão. Vamos continuar. O que acontece se alguém contou uma informação pessoal dele, frente talvez a 3 pessoas, vamos dizer numa reunião de negócios, vamos pegar como exemplo, porém, ele falou, não contem. De forma alguma, vocês não saem por aí informando as pessoas do que eu falei. Às vezes isso acontece com amigos, ele conta algo que aconteceu com ele, ou algo que é sobre outra pessoa, ele transgrediu a proibição de Lashon Hara, mas ele fala sobre outra pessoa, mas ele fala, não saiam por aí contando. É proibido passar para frente, mesmo que isso foi falado, frente a um grupo de mais de 3 pessoas. E mesmo que você sabe que as outras pessoas do grupo não vão escutar e vão continuar falando, a gente sempre sabe, né? Todo mundo conhece os boatos, que eu vou te contar, mas não conta para ninguém, e de repente a cidade inteira já sabe. Mesmo assim, é proibido passar essa informação para frente, porque como nós fomos advertidos a não contar, a não falar isso, isso entra na categoria de segredo. A pessoa que falou isso para nós, ele confia em nós, que nós não vamos revelar o segredo dele, e nós temos que manter essa confiança, e vai ser proibido revelar esse segredo, mesmo que outros transgridem essa proibição e sim revelam. Se é algo que já é muito, muito público, tem quem permite, nesse caso. E se a pessoa... mais um último caso sobre um aviso para não contar. Se a pessoa que falou, ela falou, olha, não contem para o fulano, mas eu tenho uma história sobre ele. Ele falou que só não pode contar para aquela pessoa específica, mas para outros ele não proibiu. É possível que, nesse caso, se essa informação foi falada em público, ou seja, frente a mais de 3 pessoas e mantendo todas as condições que a gente disse, que é não ter intenção de menosprezar a pessoa e não falar e nem de espalhar mais o boato, sim, só falar por acaso, mantendo todas as condições, pode ser que, nesse caso, vai ser permitido. O Hafetz Haim já escreve que em todas as condições que a gente cita aqui, fica muito difícil encontrar uma situação que realmente é permitido passar para frente uma informação que foi falada em público. Por isso, com certeza, é bom se abster de todo tipo de Lashon Hara, mesmo que talvez exista uma brecha na Halachá. Eu acho que essa é uma das halachot melhores que tem para a gente ser meadrino, a gente ser muito cuidadoso com ela, porque isso só vai trazer brachá ao mundo. Agora, antes da gente continuar, eu quero trazer alguns exemplos. Os exemplos, eles são citados já no livro do Hafetz Haim, e interessante como eles eram práticos no tempo do Hafetz Haim e continuam sendo práticos nos nossos dias. Um dos exemplos é uma pessoa que a gente sabe, ou todos sabem, é famoso, que quando ele era menino, quando ele era jovem, ele não se comportava direito. Ou que ele era bagunceiro, ou uma pessoa que fazia averot e depois ele fez tchuvá. Você não pode ir por aí contando o passado dessa pessoa. Porque mesmo que é algo conhecido e todo mundo sabe que essa pessoa antes era assim e ele mudou, a pessoa que conta esse boato, ele tem intenção, ele só está contando isso para menosprezar, para rebaixar essa pessoa, para rebaixar o status social dessa pessoa, às vezes para lembrar dele das suas, ou lembrar as outras pessoas quem ele é de verdade, e no final das contas essa pessoa não tem nada de ruim. A pessoa que faz tchuvá, ele é um tzadik gamur, ele é mais do que um tzadik gamur. Assim fala a Gemara, um bal tchuvá, ele está num lugar mais alto do que um tzadik gamur. Então é proibido contar coisas que uma pessoa fez no passado, que ele não se comportou, e agora ele não faz. A mesma coisa é proibido contar algo que os antepassados têm uma família
digamos, vamos pegar um exemplo extremo, que era uma família de crime. E o filho, uma das pessoas que nós conhecemos, nós sabemos que ele é uma pessoa direita, uma pessoa correta, que ele não é um criminoso. Não se pode, de forma alguma, sair por aí contando que os antepassados ou que a família dessa pessoa é criminosa, porque que culpa que esse cara tem? Que culpa que esse menino tem? Ele não fez nada de errado e ele não merece, ele também não é permitido falar sobre ele nada pejorativo. E tem alguns detalhes muito importantes ligados a essa alahá. Primeiro, se a gente não sabe se ele fez tchuvá ou não fez tchuvá. Vamos dizer, uma pessoa que a gente sabe que ele fazia coisas erradas, a gente não sabe se ele fez tchuvá ou não fez tchuvá. Antes de mais nada, se é um erro pontual que aconteceu uma vez e passou vários dias, vários anos, passou um tempo, a gente viu que ele não voltou a fazer esse erro, com certeza ele fez tchuvá. Se é algo que era constante, mesmo assim, se nós não temos uma informação, não devemos sair por aí contando, mesmo tudo que a gente fala, talvez dá o contexto. Existem situações raras, mas existem, de permissões de falar lashon hará sobre uma pessoa que ela é rachá, que é uma pessoa que ela é maldosa, e ela é maldosa intencionalmente. Ele conhece a Torá, ele conhece as mitzvot, e mesmo assim ele é mau. Ele é mau com pessoas, ele é mau com Hashem, ele é mau com seu povo. Mas todos esses casos não se aplicam no nosso caso. E mesmo se nós sabemos de uma pessoa que ele fazia coisas erradas, a gente não sabe se ele fez tchuvá, só que a gente viu que faz tempo que ele não faz, nós não temos permissão de, por causa disso, de prejudicar ele. Tem quem proíba, agora a gente entra numa outra questão. Será que eu posso falar bem de um Baal Teshuvah? Será que eu posso contar o que ele era antes, para poder falar, olha como essa pessoa fez teshuvah? Na verdade, existem duas opiniões na Halachá sobre isso. Tem quem permita falar, aderaba, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Você está falando bem dessa pessoa, olha como essa pessoa... Quem disse que nós, na situação dele, conseguiríamos? Eu sempre penso comigo mesmo, eu, Baruch Hashem, nasci numa família religiosa, eu não sei se eu teria o mérito de fazer teshuvah se eu estivesse em outra situação. Então, tem quem permite e fala que é uma coisa boa. Por outro lado, às vezes essa informação pode trazer algum tipo de prejuízo. Existem pessoas com preconceitos, eles podem vir a se afastar, ou não fazer um shidur por causa disso, ou não se ligar, ou menosprezar uma pessoa que tem um passado desses, mesmo que isso é completamente errado e torto, e não tem nenhuma base, mas como se o próprio Baal Teshuvah, ele se envergonha, ele não quer que essa informação seja passada para frente, talvez não devemos. Óbvio, tudo que nós falamos, quando alguém fala de uma forma positiva, porém falar de uma forma negativa, com certeza é proibido. Mesma coisa quando a gente fala de grandes rabinos. Às vezes, contam histórias de grandes rabinos para mostrar que quando eles eram crianças, eles não eram tão inteligentes às vezes, ou eles tinham uma dificuldade, e mesmo assim eles se esforçaram e conseguiram. Então, nesse caso, vai depender. Se a pessoa fala isso para mostrar como o esforço vale a pena e como as filósofas funcionam, pode ser que é permitido. Se a pessoa fala isso para menosprezar um Gadol Beisrael ou um Talmid Chacham, isso com certeza é proibido, não tem nenhuma permissão. Mesmo quando a gente conta algo para mostrar uma vantagem, falar sobre um Talmid Chacham, ou sobre uma pessoa que ele é grande em Torá, que ele teve um passado onde ele fez coisas erradas, isso também é proibido de acordo com todas as opiniões, porque no final das contas você está menosprezando a Torá. Um último ponto sobre isso, e com isso a gente encerra por hoje. Eu estou vendo que a gente amanhã vai continuar mais 2 exemplos. Era uma pessoa, ou voltar a lembrar, mesmo que é famoso, que ele não era judeu. Então isso vai depender. Se a pessoa fala isso de uma forma pejorativa, ou de uma forma para menosprezar essa pessoa, isso não só que é proibido por lashon hará, mas é uma das proibições mais graves que existem na Torá, que é fazer mal, fazer um convertido, um ger, sofrer. Esse convertido não tem família dentro do povo de judeu, ele está sozinho, e nós somos a família dele. Por outro lado, se a gente conta isso de uma forma positiva, e falar, olha quão elevada é a neshama dessa pessoa, ele veio de tão longe para se juntar ao povo judeu, e a gente sabe que essa pessoa ele não se incomoda que a gente fale dele essa informação, então não tem problema nenhum, Adrabá é uma coisa boa. Amanhã a gente vai falar de mais 2 exemplos de reuniões e mais um exemplo. Conto amanhã.
Um abraço, uma boa noite, e não esqueçam, amanhã é um dia de tefilá, quem puder jejuar, quem não, é bom. Vamos dar uma força, Bezrat Hashem, Hashem vai tirar a gente dessa situação. Uma boa noite.